Hoje vamos ver o pior ato de cada vilão dos filmes de animação da Illumination. Como sempre, começamos pelos personagens com fichas criminais menos graves, vilões com atos terríveis, mas perdoáveis. Há um vilão que realmente merece ser o mais perdoável, o Grinch. Na verdade, o Grinch mal pode ser considerado um vilão, e isso vale em dobro para a versão dele da Illumination. Deram ao cara uma história trágica, então o Grinch já é simpático, mas sua pior ação segue igual. Ele realmente roubou o Natal. Se ele tivesse feito isso e saído imediatamente, provavelmente estaria bem mais abaixo, ou talvez só um pouco mais abaixo, já que esses caras acabam ficando realmente mal. De qualquer forma, menos de 24 horas após roubar o Natal de Whoville, o Grinch se sentiu culpado, pediu desculpas e devolveu o que roubou. Eu sinto muito mesmo. Ele foi tomado por uma nova clareza após sua vilania e ganhou amigos e família que, para sua surpresa, o amavam como ele era. O principal da Illumination, Felonious Gru, é o próximo. Seu maior erro é agressão casual e destruição. E uau, isso escalou rápido, considerando que ele se tornou um verdadeiro herói e um pai de família amoroso, às vezes é difícil lembrar que Gru costumava ser um criminoso profissional. Seus atos mais malignos geralmente se resumiam a não ter preocupação com a vida das pessoas ao seu redor, priorizando os roubos mais memoráveis e malignos que ele pudesse executar para fazer seu nome. Se pensar bem, Gru provavelmente matou muita gente ao longo dos anos, como com o raio congelante. Lembra da icônica cena inicial de meu malvado favorito quando ele congela todos na sorveteria para furar a fila? Não vemos ele tão ansioso para usar um raio descongelante neles. Claro, são personagens de desenho, então provavelmente estão bem, mas Gru inicialmente não se importava com a vida dos outros. Mesmo quando Gru se torna mais carinhoso, ele ainda age por alguns impulsos perigosos, como explodir a barraca do Kanye com um raio de plasma porque ele enganou Agnes e ficou com o unicórnio de pelúcia que ela ganhou, ou congelar Antônio por dar um fora na Margo na festa do pai dele. Esses dois personagens mereciam uma lição, com certeza, mas o fato é que Gru usou armamento digno de Metroid Prime para lidar com disputas que não eram violentas. Gru é um cara legal, mas não é o tipo de cara com quem você quer ficar do lado ruim. Depois temos Bola de Neve, que sustentou a franquia Pets, a vida secreta dos bichos. Assim como Gru, Bola de Neve era bem mais sombrio no início do que depois. O pior ato dele foi liderar uma gangue de animais abandonados que atacava animais domesticados e humanos, às vezes por legítima defesa, outras só por diversão. O ressentimento dele era sinceramente totalmente compreensível, mas machucar os outros pelo crime de... Espera aí, deixa eu ver aqui. Ter uma família amorosa? Não é legal, Bola de Neve. Aquele touro é maluco. Vamos sair daqui. Apesar das tendências violentas, devemos colocá-lo em posição baixa, pois foram causadas por suas circunstâncias trágicas. Ao fim do primeiro filme, ele é adotado por uma garota carinhosa e decide se reformar, tornando-se um super-herói que arrisca a vida para salvar animais de estimação na cidade. Fechando essa categoria está o chefe de imigração. Inicialmente, íamos dizer que sua pior ação foi caçar um bando de pássaros por vingança, o que aliás é extremamente mesquinho e ainda assim não é nada bom de nenhuma forma. Lembramos de um detalhe sobre esse cara, especialmente como tratou Delroy. Isso pode surpreender, pois ele não trata Delroy tão mal quanto os outros pássaros ou seus funcionários durante o filme. Mas esse não é um caso do vilão ter um animal de estimação para quem ele mostra suas poucas qualidades boas. É o caso de um chefe maníaco que sequestra uma ave rara, a mantém presa em uma gaiola que mal é maior do que ela e a condena a uma vida de solidão e tédio, tudo isso só para ter um animal de estimação exótico. Pode não ser um plano de dominação mundial nem nada assim, mas privar um pássaro da liberdade de voar, mesmo que só um pouco, é simplesmente cruel. Agora que as coisas ficam realmente loucas. Entramos nos vilões mais violentos, com feitos realmente terríveis em seus históricos. Temos o velho, vilões antigos e vilões novos e até mesmo os ursos do filme Sing. Esses três são o mais perto que Sing chega de ter verdadeiros vilões. Sim, Mike era meio babaca, mas estava desesperado devido à extorsão desses ursos. Quando Mike enganou eles em um jogo de pôquer, ele descobriu que esses ursos eram um tipo de gangster com o qual ele simplesmente não estava preparado para brincar. A gangue chegou ao ponto de ameaçar comer o Mike se ele não conseguisse o dinheiro que devia para eles. Não estamos colocando eles mais abaixo só pelo fato de estarem tentando recuperar o dinheiro que o Mike roubou deles. Mas mesmo levando isso em consideração, ameaçar alguém de ser comido vivo é um método extremamente radical, e é muito improvável que o Mike seja a única vítima deles. A partir de Sing Thriller, foi confirmado que Mike e sua namorada sobreviveram aos ataques dos ursos. Não se sabe se pagaram as dívidas, mas pelo menos não poderão mais ameaçar com métodos de assassinato desumanos. Sergei Pets. A vida secreta dos bichos 2 vem aí. Esse cara é, sinceramente, um dos vilões mais desprezíveis de qualquer filme da Illumination, sendo seu pior ato o abuso de animais em perigo. Deixa eu te falar, esse cara realmente abusa de animais. Sei que é desconfortável dizer, mas ele merece.
Um exemplo claro é o abuso do filhote de tigre branco Hu, forçado a realizar truques perigosos de circo sob ameaça de morte. Sergei consegue ficar ainda pior mais tarde, quando Bola de Neve tenta ajudar Hu, levando Sergei a soltar lobos contra ele e até ameaçar matar um do bando caso eles falhem. Se fosse apenas o abuso dele contra Hu, já seria algo, e isso não mudaria sua posição. Sonhar vai ser muito mais divertido. Mas o fato é que Sergei parece de alguma forma incorporar o abuso de animais em toda a ambição da vida dele. Talvez ser atropelado 2 vezes tenha sido fácil pra ele. Indo pra Sing 2 temos Jimmy Crystal, o primeiro vilão da Illumination de um número surpreendentemente grande que já tentou cometer assassinato pelo menos uma vez. Mais marcante é quando ele descobre que Buster demitiu sua filha Portia e o pendura na beira do telhado. Cara, eu achei que você estava exagerando. Acho até fofo ele agir pela filha, mas ameaçar matar alguém por demiti-la não é proporcional. A pior parte aqui é que o crime do Jimmy parece até razoável comparado com alguns dos outros vilões da Illumination. Vamos falar sobre Carlos de Hop. Um trabalhador descontente e subestimado, seu pior ato foi tentar ferver Fred e Sr. Coelho vivos. Sim, o pior ato de Carlos é parecido com o da gangue dos ursos mencionada antes. Ele não só mata seu inimigo, mas faz isso da forma mais brutal e cruel possível. Quero dizer, toda essa coisa de doce de chocolate parece ótima pra mim, mas ser submerso nele enquanto está fervendo? Não, nem tanto. Mesmo os ursos assassinos de Sing alegavam ter razões legítimas contra Mike que os enganou e tirou muito dinheiro. Sr. Coelhinho era o braço direito do Carlos e tinha sua confiança para ocupar um alto cargo, mesmo sem ser o principal animal da Páscoa, o que lhe dava ainda menos justificativa, independentemente do ciúme. Ok, este provavelmente foi o mais difícil de classificar. O pior ato do selvagem Knock Knuckles foi torturar uma criança, especificamente o jovem felonioso Gru, que ele achava com razão ter roubado o amuleto, mas infelizmente estava enganado sobre ele realmente estar com o objeto. Ao invés de pegar o tesouro, ele mantém Gru como refém, esperando que seus guardiões paguem o medalhão como resgate. Vocês têm 2 dias ou nunca mais vão ver o seu chefinho de novo. Mas quando ninguém aparece para ajudar o Gru, descobrimos que o Wild Knuckles não é tão mal assim. Após conhecê-lo melhor, ele acolhe Gru e vira um pai melhor que os pais biológicos de Gru. Ele havia acabado de torturar as crianças, então a mudança foi rápida. Isso explica por que está tão abaixo, independentemente disso. Embora seja verdade que o Wild Knuckles realmente se redimiu por ter maltratado o Gru, o fato de ele ter estado disposto, em qualquer nível, a torturar uma criança por vingança não é realmente justificável. Mesmo que tenha sido só uma ameaça, o que eu admito que é bem provável, ele ainda assim acreditava totalmente que estava assustando alguém ao fazê-lo pensar que seu filho estava sendo torturado por um super vilão. Ele, sem dúvida, estaria perto do final da nossa lista se não tivesse se arrependido disso quase imediatamente e se ele mesmo não tivesse passado por situações tão difíceis. Isso nos leva aos antigos amigos de Wild Knuckles, os sinistros 5 de 6 que traíram Wild Knuckles. Normalmente, o fundo do poço de Wild Knuckles seria pior que o da gangue por terem o traído. Mas é importante lembrar que Wild Knuckles, apesar de malvado, se redimiu. Por outro lado, os 5 quase jogaram Wild Knuckles de um aerodeslizador, deixando-o para morrer ou se ferir gravemente. Sendo ele o criador do grupo e quem conseguiu o amuleto, a gangue não tinha motivo lógico para eliminá-lo. A justificativa deles de passar para a próxima geração não faz sentido, pois como a freira, Chuck aparenta ser ainda mais velho. Ela subornou eles para ficar? O amuleto todo-poderoso não serve como suborno? Pelo menos digo isso sobre eles. Essa manobra definitivamente fez deles vilões realmente desprezíveis logo de cara. E se você ainda não está convencido de que eles deveriam estar abaixo do Wild Knuckles, lembre-se, eles estavam dispostos a deixar Gru ser partido ao meio só para tornar o poder deles um pouco mais inquestionável. Alguns vilões fizeram atrocidades ainda maiores. Veja o El Macho, por exemplo. Esse criminoso extravagante se divertia cometendo os crimes mais absurdos que imaginava em meu malvado favorito também. Sua obra-prima quase acontece ao transformar os Minions em armas biológicas. Depois de forjar sua morte da maneira mais masculina possível, El Macho conseguiu voltar das sombras para tentar mais uma vez dominar o mundo, transformando os Minions e o próprio El Macho em monstros roxos implacáveis usando o soro PX-41. Não sei se ou como ele planejava controlá-los daqui em diante, mas foi um ato direto de guerra biológica contra o mundo. Ainda pior, ele nem se deu ao trabalho de amarrar tubarões e dinamite nos Minions do mal, provando que ele até perdeu sua autenticidade artística. Fechando essa categoria, temos Balthazar Brat. Esse cara foi um mau elemento a vida inteira, uma vez como criminoso. Quando Hollywood achou que ele perdeu o charme, Brat achou que eles perderam o direito de respirar. O desiludimento de Brat com o mundo resultou em um plano de assassinato em massa.
Baltazar planejava aterrorizar a cidade com um robô gigante de si mesmo e depois fazer toda a cidade flutuar para o espaço usando uma enorme bolha de chiclete. Agora, caso o plano não tenha deixado isso claro, deixa eu te dizer, Baltazar Brett definitivamente não é mentalmente estável. Eu sei, tente conter seu choque com essa revelação. Isso não torna seus atos menos malignos, mas pelo menos revela o lado mais perturbado de Brett. Esse garoto foi instruído por Hollywood a agir como um vilão para entreter as massas, apenas para um dia ser descartado quando deixou de ser bonitinho o suficiente. Agora ele faz de tudo para conquistar a afeição das pessoas. Isso não é uma desculpa, é claro, especialmente porque ele ainda estava são o suficiente para sequestrar as Gals e distrair Gru de impedi-lo. Ainda assim, é importante lembrar que ele é um homem destruído, não só um monstro maligno. Já esta última categoria é destinada a personagens que cometeram atos totalmente malignos e irreparáveis. Abrindo nosso top 5 de vilões da Illumination está Scarlet Overkill, vilã do primeiro filme dos Minions. Sinceramente, ela sempre age da mesma forma, fazendo coisas malignas e tentando se superar. Mas o pior foi ela condenar os Minions à tortura. Após aceitar os Minions como capangas, Scarlet logo os ameaçou indiretamente de morte se falhassem. Quando os Minions pegaram a coroa, a rainha pensou que estavam traindo-a por engano. Mesmo após Bob entregar a coroa e aliviar as preocupações dela, ela os condenou a serem torturados por Hal na masmorra por crimes que novamente não existiam. Preparem-se para a tortura, que é o que eu faço. O pior é que Scarlet trata os Minions como crianças, colocando-os na cama e lendo histórias para dormir. Estar disposto a torturar seus próprios filhos gremlins amarelos adotivos já é ruim o suficiente, mas fazer isso sem motivo nenhum? Isso já é um novo nível de depravação. Em seguida, sem precisar de introdução, está o primeiro vilão realmente maligno da Illumination, Vetor. Claro, ele pode até ser amigável quando interage com outros vilões, mas não se deixe enganar. Vetor usa qualquer um para realizar seus planos malignos e já manteve as garotas do Gru como reféns. Como resgate, e mentiu sobre devolvê-las. Vetor poderia estar na categoria anterior se tivesse cumprido a promessa e devolvido as garotas do Gru após receber a lua encolhida, mas, sem motivo aparente, decidiu não devolvê-las. Ele já era canalha por colocá-las em perigo, mas matá-las sem motivo após conseguir o que queria? Sinceramente, se nada mais, o pai dele deveria se orgulhar. Ele criou um verdadeiro filho malvado de um raio encolhedor. Estamos chegando ao final do ranking de hoje, e é hora de falar sobre um dos vilões mais cruéis da história da Illumination, Bowser. Claro, sua versão da Nintendo é mais conhecida, mas a versão da Illumination também foi surpreendentemente fantástica, e a maldade do Bowser nessa versão está realmente no máximo, com toda aquela coisa de terrorismo internacional em massa pela qual ele é conhecido. Quero dizer, o primeiro ato dele no filme é invadir um reino pacífico de pinguins, sequestrar o líder deles e tomar todo o poder para si. Bowser tem uma obsessão extrema por poder. Ele é um vilão tão carismático que esquecemos que seu objetivo de conquistar o mundo inclui invadir reinos, expulsar pessoas e até matar dezenas. Forçar a Peach a ser noiva é central na história. Bowser é basicamente um senhor da Guerra Dragão, que por acaso tem o carisma do Jack Black. O lado mais sombrio da conquista de Bowser surge com seus reféns. Os pinguins mencionados são apenas um exemplo, sendo pendurados sobre um poço de lava pelo crime de não se renderem imediatamente ao Bowser. Mas, bem, lembra do Luma Lee? A única esperança é os Figlidiz. Sim, aquele estranho cínico e niilista. Eu ria tanto dos diálogos dele no filme que nem pensei que os Lumas são sugeridos como estrelas bebês no universo Mario. Bowser basicamente sequestrou um bebê do espaço sideral e o deixou tão miserável que ele acabou ficando completamente insano. Ou ele simplesmente sequestrou uma criança que já era bem perturbada. Mas tipo, não é como se isso fosse melhor. Esperamos que a continuação traga Bowser Jr. ao elenco, pois ele precisa de um motivo para evoluir. Em segundo no ranking dos atos mais malignos dos vilões da Illumination está Maxime Le Mal, cujo pior crime foi sequestrar e experimentar com bebês. Ignorando o fato de que Maxime guardou rancor de Gru até a idade adulta por algo que aconteceu no ensino médio, o que só torna suas ações ainda mais mesquinhas, Maxime Le Mal é constantemente mostrado como um criminoso depravado que fará qualquer coisa para se vingar de Gru, ou até mesmo apenas causar mal aos outros em geral. Em particular, no ato final do filme, Maxime decidiu sequestrar o filho mais novo de Gru, Gru Jr., para atrair Gru e ter uma batalha final épica. Então, Maxime consegue fazer provavelmente a única coisa que ele poderia fazer para tornar esse ato ainda pior. Ele decide mutar Gru Jr., que vale ressaltar, é um bebê, em um híbrido de meio barata, forçando-o a quase matar o próprio pai. Tudo isso por uma rivalidade em um show de talentos do ensino médio. Não sei vocês, mas ver esse cara sendo atropelado pelos Minions foi um sopro de ar fresco. E sabe, isso nem foi de propósito, mas é a transição perfeita para o ato mais maligno cometido por um vilão da Iluminação. Prefeito Aloysius Zohar de Lorax.
Sua determinação icônica de deixar morrer, deixar murchar e morrer, deixa tudo bem claro. O pior ato de O'Hare foi criar um monopólio do oxigênio. Lembra daquele episódio de Bob Esponja em que Sr. Siriguejo cobrava do Lula Molusco e do Bob Esponja por respirar? Respire no seu próprio tempo. Eu não te pago para respirar. O'Hare pensou. E se eu fizesse isso de verdade? E assim surgiu o Arrowhead. Vendendo ar engarrafado para o povo dele, para manter o ar mais limpo, ele ficou trilionário, e usando seu novo poder, riqueza e influência para impedir que alguém saísse da cidade, ele garantiu que ninguém descobrisse a alternativa ao ar engarrafado, que era plantar árvores. O'Hare está longe de ser o vilão mais intimidador de que falamos hoje, mas ele é uma lição eficaz de como a ignorância pode ser mortal. Esse cara manteve as pessoas ignorantes sobre a riqueza dos recursos naturais que foram tirados delas, sabotados descaradamente pelo próprio O'Hare, tudo para manter seus bolsos cheios de dinheiro. Pode me chamar de louco, mas acho que ele já tem motivos para parar de destruir o meio ambiente. Portanto, coroamos O'Hare como um homem com o ato mais maligno de todos os vilões da Illumination. Também incentivamos o júri a deixá-lo fritar. Coloquem-no na cadeira e digam tchau. Ou então peça o reembolso das 100 garrafas de ar compradas na semana passada.